Olá, seja muito bem-vindo. Você está no lugar certo. O canal do DCM, o canal do seu site de notícias diário do Centro do Mundo. Começando agora o DCM ao meio-dia, com muitas notícias quentes para você, uma discussão super importante sobre as últimas revelações, o depoimento do Moro, né? A audiência do Moro no Senado. Então, vamos começar cumprimentando o pessoal que já estava esperando a live começar. Zé, bom dia. Maria Queiroz, boa tarde a todos. Aí depende, né, de quem almoçou, quem ainda não almoçou. Márcia França, Rose Freitas, Marcos Oliveira. Vamos chegando, gente, ficando à vontade, que aqui a gente vai desopilar o fígado. Márcio Deodato, sangra canalha, ele diz. E a Rose Freitas fala conja maravilhosa. Esse apelido é ótimo, né? Porque, afinal, eu sou casada com Kiko Nogueira. Deixa eu me apresentar, meu nome é Marília Besnos, estou substituindo temporariamente o Pedro Zambarda, que está em merecidas férias. O problema é que chamam de conja também a mulher do Moro, né? Mas tudo bem, gente. Eu sou a conja do Kiko e vamos em frente. Sou a Marília, fiquem à vontade para falar comigo também. Josineide Bandeira, Elisa Ramos, muito obrigada, gente, pela audiência. Já vão entrando e vocês que conhecem nosso conteúdo já podem ir sentando o dedo no like para dar aquele engajamento para a gente. Isso tudo ajuda muito o canal a crescer e a mais pessoas receberem as notificações. Eu queria aproveitar para perguntar para vocês quantos de vocês realmente leem o site do Diário do Centro do Mundo. E aí eu vou pedir para quem lê e quiser comentar, escrever só no comentário DCM, para a gente dar uma analisada aí nos nossos números, tá bom? Que mais que eu queria saber também? Quem vê o Instagram do DCM? Sabiam que tem no Instagram? Podem acompanhar lá. A gente procura postar nos stories a cada live que vai começar também para ajudar vocês a acompanharem, a não perderem as lives, porque é muito legal participar. Nosso chat é um lugar de muita colaboração, de amizade e até de troca de gracinhas, né? Todo mundo relaxa um pouco dando risada aí dos trocadilhos que vocês fazem, é muito legal. E lembrando que temos o recurso Superchat, se você quiser ter uma participação mais ativa, ele ajuda o nosso canal a crescer e o seu comentário fica em destaque e será lido e comentado pelos nossos participantes. Eu vou agora, então, receber os nossos participantes de hoje, o diretor Kiko Nogueira e o editor Joaquim de Carvalho. Bem-vindos. Oi, Marília. Oi, Joaquim. Boa tarde para vocês. Um prazer estar aqui com vocês de novo nessa live do meio-dia. Joaquim, o assunto, obviamente, é o Moro, né? Nessa sabatina aí, nessa audiência na Comissão de Constituição e Justiça ali do Senado. E o que a gente está vendo até agora, na minha opinião, é o Moro bastante treinado para não responder. E vaselina, né, tenso, eu acho que no começo, depois eu tenho a impressão de que ele relaxou um pouquinho, mas tá assim, bastante tentando se virar no ataque. O que eu chamo de ataque? Ele está dizendo que está acontecendo, na verdade, uma grande armação, uma grande orquestração. Ele insinuou até uma participação de outros países, não quis dizer da Rússia, né, para terminar com o combate à corrupção, para terminar com o combate, para terminar com a Lava Jato. Ele adotou, acho que, essa linha de defesa ali. O tom dele, Joaquim, me deu um pouquinho uma coisa de tira, de policial, um papo meio, assim, se vitimizando, né? Se colocando no centro também do combate à corrupção no Brasil, que é uma falácia, e eu acho que foi bem um senador de Sergipe, não me lembro agora o nome, que já abriu dizendo que aqui nós estamos dizendo que alguém ou uma pessoa é a responsável pelo combate à corrupção no Brasil. O Moro virou isso. E o Moro está tendo que se virar também com o que está acontecendo para ele, em nome dele ter se colocado nessa posição também. Ontem houve novas revelações do Intercept, dessa vez envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e ali, de novo, né, uma condução do Ministério Público com o juízo, com o Sérgio Moro, no sentido de tirar o Fernando Henrique das investigações, né, em nome de não melindrar o nosso aliado, que é assim que o Moro se refere a ele. E o Moro está agora se valendo dessa história que ele repete, está repetindo, e está ficando, em alguns momentos, chatos, né? Eu acho que está faltando um senador ali ser um pouco mais contundente, né, e dizer do que o Moro fez com a democracia brasileira. Estou achando um pouquinho, assim, morna a sessão, e com
assim, uma contribuição milionária dos puxa-sacos, que são senadores assim, ali, né, não é de se surpreender, mas está vendo agora o Esperidião, a mim e outros, dizendo que o Moro, enfim, é o cara que mais honesto do mundo, e que está um trabalho de hackers, né, que também essa é a linha que a Globo adotou, e que precisa investigar esses caras. O sujeito sugere que vá atrás de alguém na Rússia, quer dizer, uma maluquice completa. Agora, o Moro está tendo que se defender, isso é uma boa notícia, né, Joaquim? É verdade. Bom, primeiro, boa tarde, Marília, boa tarde, Kiko, boa tarde a todos os membros aqui dessa comunidade progressista, que é a comunidade do DCM, em busca de análise que está de informação e análise independente. E, bom, eu estou acompanhando, você está acompanhando também, né, o depoimento do Moro. Concordo com você, o Moro está se comportando, ele mostra se comportando como se fosse um tira. Na verdade, o Moro, ele, se fosse um tira, ele já seria um mau tira, fosse um delegado. Teve um senador que fez uma pergunta muito interessante, que é um senador do Espírito Santo, que foi delegado de polícia por 27 anos, e ele chegou a comentar, ele falou, olha, se eu tivesse tido um diálogo como o senhor teve com o Dallagnol, eu sairia preso da delegacia. Então, veja bem, para um delegado de polícia que não tem o dever de manter a imparcialidade, mas tem o dever de observar a lei, ele dizer isso é porque o Moro realmente ele é qualquer coisa menos juiz. Então, ele está se comportando lá, ele é como tira, e ele tem uma linha muito bem definida, como você disse, que a linha dele é a seguinte, não é, ele está se colocando como se ele fosse a Lava Jato, embora ele fale que não é, mas na prática ele está dizendo, houve um ataque à Lava Jato, houve ataque às instituições brasileiras. Ele está tentando se colocar nessa condição. O que é o discurso dele? É um discurso falacioso desde o início da Lava Jato. Foi, por exemplo, em razão disso, é que o Lula não foi nomeado chefe da Casa Civil da Dilma Rousseff por conta desse discurso que o Moro estimulava esse discurso, e outros também concordavam com isso, de que a Lava Jato e a instituição brasileira, o combate à corrupção no Brasil, estava restrito à pessoa do Moro, que eu era o Moro ou era nada. Quando o Lula foi nomeado ministro, se tinha alguma investigação a ser feita, que se fizesse, mas que se fizesse no órgão adequado para investigar ministro, que seria o Supremo Tribunal Federal. Então, o Moro, ele se coloca como se ele, a pessoa física dele, fosse a instituição brasileira, o que não é. E este é o discurso que tem que prestar atenção, porque é isso que ele vai tentar passar para sempre. Vai tentar se sair dessa situação, que, na minha opinião, ele não vai conseguir sair, mas ele vai tentar sair dizendo, olha, o ataque não é a mim, mas à instituição brasileira, o ataque é a Lava Jato. O que ele quer dizer? Ele não é nem a Lava Jato, que, na verdade, nem deveria existir Lava Jato, porque o combate à corrupção tem que ser permanente e em qualquer lugar. Então, ele tenta fazer isso desde o início, ele se assenhoreou dessa investigação, e era uma investigação que começou lá atrás, dele mesmo, mas que investigava tudo e todos, nós já contamos sobre isso na série sobre a indústria da nação premiada, que você, leitor do DCM, financiou, fizemos essa com seu financiamento, e nessa série nós já mostramos que ele tinha uma investigação em 2006 que ele investigava tudo, até que ele chegou em 2013 e em 2014, quando começa a eleição, a campanha, começa o Brasil naquele clima muito acirrado, ele então centra fogo na Petrobras, porque ele conseguiu pescar a Petrobras naquela investigação que não terminava nunca. E desde então, ele se coloca como se fosse o senhor do combate à corrupção. Não existe isso. Não existe, não pode haver isso num país civilizado. Você tem que ter instituições que funcionem. E para desmontar esse discurso, o Moro não é essa instituição. O Moro tem que servir a essa instituição. E dessas instituições, ou um dos princípios que garantem o bom funcionamento dessas instituições, é a imparcialidade do juiz, do magistrado, que é justamente para não desacreditar nenhuma instituição, para que você respeite um juiz, respeite a decisão de um juiz, porque ele, de fato, representa um poder, o poder judiciário. Agora, o poder, para ser legitimado, ele tem que ser exercido por pessoas que respeitem o princípio universal da imparcialidade do juiz. E isso é que tem que ser observado, e é isso que está em discussão.
e mais nada. Agora, ele está tentando inverter tudo, e você citou um senador, que é o Rogério Carvalho, que ele fez uma pergunta também muito importante, que o Moro não respondeu. Ele perguntou se a mulher dele, a Rosângela, trabalhou em algum escritório que fez delação premiada. E ele não respondeu, né? Ele não respondeu, porque se ele tivesse que responder, ele teria que ser sim, ou ele teria que mentir. Ele teria que mentir, e seria facilmente desmentível. A mulher, a Rosângela, trabalhou sim com o Marlos Arnes, que fez acordo de delação premiada formal e informal, segundo a denúncia do Tacla Duran. O Tacla Duran, viu, Kiko, ele tem a cópia da transferência de R$2.400.000 para a conta do Marlos Arnes, que ele pagou para não ser preso, porque o Marlos Arnes estava lá negociando isso aqui. O Tacla Duran diz, tá? Que eu estava lá oferecendo os serviços dele. Falou, olha, fica comigo que você não vai ser preso, vem para o Brasil, etc. E já faz um adiantamento aí de $612 mil. E ele fez, e pagou. E agora a Lava Jato vem defender o Marlos Arnes e ter procuração, dizer, olha, porque o Tacla Duran não tem autoridade para falar isso. Como é que não tem autoridade? Se um cara foi extorquido, como é que a Lava Jato pode defender o Marlos Arnes? Tem procuração? Investigue. Tem que fazer investigação. Mas é isso que essa turma faz. Quando ela é flagrada, ou quando ela é contestada, ela vem com o discurso, olha, mas nós estamos combatendo a corrupção. Como se hoje denunciar o Moro, Dallagnol e aquela turma toda de Curitiba não fosse também um combate à corrupção, porque o que eles fizeram, segundo o que já se pode concluir com base em tudo que está disponível, foi uma coisa chamada corrupção da justiça. E isto é gravíssimo, porque se você não confiar na justiça, amanhã, se você tiver uma desavença com qualquer vizinho, com qualquer problema que você tenha do dia a dia, compensa você pegar um revólver e dar um tiro no cara, porque você sabe que não vai ter um juiz imparcial que vai julgar a sua causa. Tem que ter juiz, ele tem que ser imparcial, ele tem que ter aparência de imparcialidade para garantir o quê? A paz na sociedade. O que o Moro tem feito é justamente, desde que ele começou com a Lava Jato e toda essa turma da Lava Jato, o que tem feito é dividir o país. Falava que era o PT que tinha dividido, não é verdade. É eles que estão dividindo com esta conversa de que eles são os heróis e, portanto, se eles são os heróis, tem inimigos, tem vilões. E é preciso combater os vilões. Tem que acabar com esse discurso. O que tem que funcionar no Brasil é a instituição. E a instituição do judiciário só funciona se os juízes forem imparciais. Porque judiciário não é aquela estátua de olhos vendados. O judiciário é o Moro, é o Bretas, é o juiz, o Valois, lá de Amazonas, outros juízes muito honrados que existem, os juízes muito honrados. Estes são o judiciário, eles são de carne e osso, eles encarnam a ideia do judiciário. Portanto, a conduta deles é que deve ser irrepreensível no que diz respeito a esse elemento básico da imparcialidade. Tem que ter. E ele corrompeu esta imparcialidade, como se demonstram aí essas conversas que estão sendo agora reveladas. Joaquim e Kiko, já chegou o superchat aqui, vamos agradecer. Francisco José dos Santos falou, avante DCM, aqui de Santo André. Queria comentar também que muita gente no chat está comentando do enjoo que dá de assistir o Moro, que não conseguem assistir, mas é importante, né, pessoal? A gente tem que assistir, não tem estômago, muita gente falando isso. Parei de ver porque não aguentei, mas vamos lá, tem mais superchat. O Flamarion Feijão disse, Sérgio Moro pronuncia corrupção. Realmente é difícil entender o português do Moro. Ainda tem esse detalhe. Ele põe um I aí, ele fala corrupção. Ah, bom. E WC mandou aqui uma contribuição sem falar nada. Muito obrigada, gente. Isso ajuda muito o nosso canal a seguir adiante. E ele mesmo depois fez outro superchat daí com um comentário dizendo, o Moro saiu muito bem, infelizmente. Se não lançar algo mais comprometedor, vai ser difícil desmontar o Moro. Aí alguns comentários interessantes, Eduardo Reis comenta que o Senado tem rabo preso, por isso apoia o Moro. A Maria Margarida Genro Moser, que sempre participa aqui das nossas transmissões, ela falou, se combate a corrupção com uma boa controladoria. Elza Marinho se pergunta, como o Moro passou num concurso público com esse português tão ruim? Aí realmente, né, gente... Antônio Sobral fala, no meio das gaiatices, se não me engano, o Moro disse que os celulares de uso pessoal dele são aqueles mais baratos e descartáveis. Eu pergunto, essa não é uma característica dos foras da lei?
Cadê as notas fiscais? Muito bem lembrado. Em todo filme a gente vê lá que a organização criminosa, né, para usar a terminologia muito cara ao Moro, distribui celularizinhos que o cara depois quebra e joga no lixo. É engraçado o Moro usar isso aqui, que ele tem tanto a esconder, né? Já tem um flagrante aí, que é o sujeito que está num grupo de WhatsApp ou Telegram com procuradores, quer dizer, o que ele está fazendo lá? Né? Eu acho que tem uma coisa simples de explicar para as pessoas que eles vão tentar transformar num problema de hackers, que é assim, você está sendo processado, está processando alguém e tem um juiz. Como é que você se sentiria se a outra parte tivesse contato num grupo de WhatsApp com o juiz? É uma desmoralização completa, e volto a dizer, o fato de ele estar ali depondo já é ruim, ele está tendo que se explicar, né? Isso nunca aconteceu, o Moro nunca teve que dizer isso. É impressionante também a que ponto a gente chegou, em que o Moro virou o Batman, como disse um senador. O senador perguntou se ele se sentia o Batman. Quer dizer, a justiça brasileira não pode ser personificada com um sujeito que usa métodos corruptos, porra. Né? A gente não pode, não merece o Brasil ter como o paladino da justiça um marreco de Maringá, né? Um cara ali que é arrogante, também chama atenção, não sei se você concorda, Joaquim, Claro. postura arrogante, né? Ele parece se encolher assim, quando a pergunta não levanta a bola dele, né? Quando não é desses vagabundos aí que começa a dizer quanto ele é importante, quanto o Brasil está do lado dele. Tem um senador também, o Velhote, alegando que o Brasil inteiro está apoiando. Onde que ele está assistindo isso? Eu não sei. Vai ser assim, né? Ao longo do dia. O Moro já se colocou à disposição ali da presidente da mesa, Simone Tebet, para ficar mentindo, ficar se defendendo da mesma maneira, né? Vai ser uma tortura que vai se esticar aí. Espero que os senadores, principalmente ali os da oposição, estejam bem municiados para conseguir tentar, de alguma maneira, emparedar o cara, porque ele é vaselina, né? Ele parece ali, como a gente falou, um tira, como o Joaquim falou, parece um tira. O Humberto Costa foi bem, eu queria só lembrar aqui alguns trechos, ele disse assim: Vossa Excelência se dizia imparcial, que não era seletivo e que a lei é para todos. E o Moro repetiu isso também. Mas levantava sigilo para a imprensa, indicava testemunhas, escolhia quem deveria ser investigado. Vossa Excelência estava a serviço de um projeto político. Também disse que Vossa Excelência se escuda na Lava Jato. Não está em jogo a Lava Jato, e sim a conduta como magistrado. Vossa Excelência é autoindulgente, mas não tem indulgência com ninguém. Ainda mais para falar de sensacionalismo. Por último, disse também, Vossa Excelência vai pedir a Dallagnol, que o Moro chamou de delagnou, depois Dallagnol. É um ato falho que eu acho que dá a medida do desprezo que ele tem pelo menino Deltan, Joaquim. O cara, ficou trocando mensagem o tempo todo com o Dallagnol, falando com o Dallagnol, não sabe o nome do cara. Pelo amor de Deus, hein? Né? Vossa Excelência vai pedir ao Dallagnol para entregar o celular para confirmar as conversas ou não? Ele está prejudicando o senhor. Vossa Excelência pegava os réus e perguntava das conversas de 2007 e 2008. E Vossa Excelência não lembra das próprias mensagens. Foi muito bem, Humberto. Eu não vi a resposta do Moro inteira, mas ele atacou. Né? Mas eu acho que não tem resposta diante disso mesmo. O Dallagnol não entregou o celular para a Polícia Federal até agora. Não é? Por que não entregou? O Moro falar em sensacionalismo, Joaquim, e sugerindo como é que a matéria tem que ser editada também. Ele falando ali, olha, por que não colocou esse conteúdo à disposição das autoridades? Por que deveria? Né? É jornalismo, certo? A gente fez isso também, quando a gente publicou aqui dossiês, matérias importantes também, a gente consultou advogados, ouviu partes também, e publicou, quer dizer, por que tem que ser do jeito que ele quer fazer? Ele mesmo diz, está sendo a conta-gotas, né? Ou seja, o Glenn Greenwald lá está fazendo direitinho, é a conta-gotas, é isso que está incomodando ele, porque ele sabe que isso aí vai ser revelado ao longo de meses. Isso vai ser que nem aquelas torturas em que a gotinha fica caindo na cabeça do sujeito, né? E ele enlouquece. Vai ser feito assim. Ele vai ficar permanentemente sob o estado de nervos ali, esperando o que vai vir. E vai tentar desqualificar aí, como está tentando fazer, né, Joaquim? Vai dizer que enfim, para acabar com a corrupção, com o combate à corrupção.
e uma grande organização criminosa que a gente nunca vai saber de onde, se é hacker ou não, até porque o sigilo da fonte está lá na mão, resguardado pela Constituição brasileira, e está na mão do Intercept, né? Perfeito. A Lília quer falar? Senão eu já começo falando aqui. Tem algum comentário? Então eu vou falar, olha, o seguinte, o que eu acho, que primeiro do Humberto Costa, até o Moro, quando ele foi confrontado, ele não respondeu. No final ele falou, olha, considerou que as perguntas eram ofensivas, e na minha opinião não existem perguntas ofensivas. Você faz a pergunta e responde se quiser, e ele não quis responder porque eram perguntas, na verdade, incômodas. E o fato, quando você lembrou aqui o argumento dele, olha, duas coisas, pega esse material e submete a uma autoridade independente. Vamos dizer, quem é independente? O judiciário independente mostrou que ele não era independente, ele tinha um projeto político, tanto que ele fala, ó, não convém mexer com o FHC, porque este é um apoio político importante que nós precisamos e não convém melindrar. Foi o que ele falou. E o que acontece, ele quer levar essa discussão, porque agora duas coisas, eu tenho certeza que o Intercept, ao divulgar desta forma como está divulgando, o Intercept não está fazendo para ferir direito humano do Moro, deixá-lo, torturá-lo, não é isso. É porque o tempo da imprensa é outro tempo, e é um tempo em que é o seguinte, eu não tenho obrigação nenhuma, primeiro, de submeter uma autoridade, porque se submeter uma autoridade, o Moro quer levar essa discussão para a seara em que ele domina, que é do formalismo judicial e do formalismo legal, porque ali ele domina. É o que aconteceu, por exemplo, para não cumprir o HC que libertaria o Lula. Ele domina, ele saiu de férias, manipulou o que precisava manipular ali e impediu a saída do Lula. Porque ele sabe que se o Lula sair, não volta mais. Não é que o Lula vai fugir, é porque é muito difícil, o Lula é muito grande para aquela prisão. Então, ele não quer que isso aconteça. E porque o Lula é um troféu da vida dele, que ele colocou como preso, porque ele atendeu, assim, a um setor da sociedade que era representado, por exemplo, pela revista Veja, que colocava a capa do Lula, colocou uma vez o Lula como roupa de presidiário, aquele pessoal com boneco do pichuleco, ele transformou isso em realidade. Então, o Lula é um troféu da vida dele. Um troféu, é isso que ele faz. Ele se sente, eu imagino, como dono do corpo do Lula, sabe? Ele é o dono, como aqueles torturadores lá, o Fleury, aquele pessoal que dizia que achavam que alguns presos eram dele, eles eram proprietários daquele corpo, daquele ser humano. Então eu imagino que o Moro se comporte assim, pense assim em relação ao Lula. E a questão, quando ele fala de querer orientar o tempo jornalístico, porque o que ele quer? Ele gostaria, porque aí ele sabe que é o treinamento dele. Se tiver alguma denúncia que o afete, que seja feito de uma vez, e o que ele faz? Se defende com um monte de mentira e tenta virar outro assunto, virar a página. E o que nós estamos falando, e o que nós estamos fazendo, na verdade, pela quantidade, pelo que nós estamos vendo, pelo Greenwald já disse, é um material muito extenso e que está sendo publicado depois de muita análise e com muito critério. E nesse ponto a gente tem que reconhecer que estão fazendo um trabalho correto, porque estão contextualizando, colocando lá as informações da forma como deve ser colocada jornalisticamente. Então, é correto. Agora, e o fato disso passar muito tempo, não é essa a preocupação que deve ser do jornalista com o time. Por exemplo, às vezes você, quando trabalhava na revista Veja, as pessoas saíam uma capa da Veja, o cara engolia seco durante uma semana e depois ele sabia, o assunto vai mudar e vamos para outro assunto, e as coisas não mudavam, as coisas continuavam como era. É o mesmo princípio, por exemplo, da Lava Jato. A Lava Jato usou o critério dela, que foi o seguinte: qual foi o critério? Não, o nosso combate tem que ser permanente. Então, eles querem que a Lava Jato seja indefinida, seja permanente. O Estado não pode fazer isso, mas numa narração jornalística pode. Não é para ser usado como prova, não é para colocar, o objetivo não é para colocar o Moro na cadeia, não é produzir um processo, não é isso. O que um jornalista faz é tentar contar uma história da melhor maneira possível, e que esta história tenha veracidade, que essa história tenha detalhes, e que essa história ela satisfaça quem vai ler, isto é, pode até não concordar, mas você fala, aqui tem uma história bem contada. É isso que tem que ser feito, é isso que é um bom jornalismo. E o que o Moro não quer é isso, ele quer jogar para o tempo dele, que é o tempo processual. Olha, faz aí que eu me viro, aí eu me defendo, põe lá, submete a uma autoridade que vai achar ali algum tipo de defeito, vai dizer que aquilo não pode ser comprovado. É esse o discurso dele. O Moro
está fazendo hoje, e nós estamos tendo uma oportunidade, viu, muito interessante, de saber quem é o Moro. Se não houvesse isso, o Moro ia enganar todo mundo durante muito tempo. É verdade. Entendeu? Agora a gente sabe quem é o Moro, como ele age, e ele está doido, porque ele quer levar para o ambiente dele, que é o ambiente do quê? Do rito processual, do formalismo processual, porque aí ele comete as maiores injustiças, como se estivesse fazendo o bem, como se estivesse fazendo justiça. Quando ele diz, olha, mas todas as instâncias confirmaram. Essas instâncias você precisa ver quem são os relatores, são todos lá do Paraná. Como é que estes relatores assumiram esses casos até lá o Supremo? O Fachin, por exemplo, que era de um jeito que passou a ser de outro, era de esquerda, passou a ser de extrema direita, como é que ele assumiu? E o que ele fez foi com a morte do Teori Zavascki, e o que é que ele fez para poder assumir uma investigação tão importante quanto esta, em que você já sabe, dependendo dessa turma do Moro e desses relatores todos que são Moros parecidos, se você tiver, você já sabe quem já está condenado, quem está absolvido, não precisa de processo, depende muito da vontade deles, não é isso? E olha, Joaquim, acho também que é uma tentativa do Moro de diluir a responsabilidade e nesse movimento colocar outras pessoas como cúmplices também, né? Não fui só eu. O cara do TF4, as instâncias superiores, o Ministério, quer dizer, eu acho que ele está dizendo ali que está todo mundo participando desse esquema, né? É uma tentativa de defesa, né? Ali minhas sentenças foram aprovadas por não sei o que, não sei o que lá, mas a gente vai ver depois que esses caras vão aparecer ali também, nesses diálogos, e vão aparecer de um jeito também que eu acho que não vai ser legal também. Kiko, pois não. Chegou muito superchat aqui, comentários incríveis. Lembrando, pessoal, lembrem de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o tal do sininho ali para vocês receberem as notificações dos vídeos novos. Muito obrigada pela audiência, que só cresce. E vamos lá. A Maria Conceição Andrade Lima falou: Moro de ombros caídos, mentiroso, repetitivo. Nojo desses senadores puxa-saco. Realmente fica cansativo assistir, né? Parece que é feito para a gente não ter resistência mesmo, mas vamos continuar. A Wanda Silva fala: qualquer pessoa sabe que as mensagens são apagadas apenas visualmente. E as dele apagaram até da memória? E ninguém questiona isso? Estamos questionando, sim, estamos questionando tudo. O Wilton Santos diz... Pergunta, vocês têm notícias do caso do Lula na ONU sobre a Lava Jato? Eu tenho, depois eu falo. Eles respondem, tá bom, espera só mais um pouquinho, porque o Ricardo Silva falou, tentam estancar a sangria com bombril. O pato se fux. Vamos torcer, né? Tem mais, ó. Daniel Miranda, seria coincidência o único juiz que discordou do Moro morrer? Teoria, morte bem conveniente, não? E ainda o Ricardo Carvalho fala... Acho que quando os áudios forem vazados, não vai ter como dizer que as conversas são falsas. E pergunto ao DCM, por que Goro, acho que é Moro, né? Ainda não processou o Intercept se as denúncias são mentirosas, como ele afirma. E aí o Daniel Miranda, numa contribuição aí só, sem o superchat, mas fala que é importante lembrar que o Alexandre de Moraes, que entrou no lugar do Teori, estava defendendo a Lava Jato ontem. E essa é para você, Joaquim, que sempre faz aquela comparação de juiz ladrão, né, com juiz de futebol. O Leandro Medeiros fala, Moro vai apitar a final do Mundial. Palmeiras campeão, kkk. E só mais uma coisa que o Sô Peixoto fala, que é o que todos querem saber. Afinal, alguém vai processar o Moro? Vai processar o Moro? Provavelmente sim, né? Não sei. Eu acho que o Moro vai acabar processando o Intercept. A juíza Gabriela Harst já se adiantou, né? Já se culpabilizou, dizendo ali que vai processar os caras, já dizendo que está no meio desse rolo. O procurador Carlos Santos Lima, o carequinha ali, ex-procurador da Lava Jato, na verdade, já disse ontem ao Estadão que vai processar também. Esse é o caminho mais normal, mais natural que eles vão tomar, na minha opinião. Não sei o que vai dar, mas até ser julgado, isso aqui, o estrago já está feito. Eu não sei se é a melhor estratégia para esses caras, não. O que me chama a atenção, assim, nessa defesa do Moro, trabalhada, é como ele é ruim de memória, né? Ele diz que não sabe se as mensagens são reais ou não, porque não se lembra nem mesmo as mensagens que mandou um mês atrás. O que é estranho, né? Porque
se não se lembra de nada e não sabe se as frases comuns eram dele, por que ele está se incomodando tanto? Ao mesmo tempo, ele vai lá e confirma que é normal o delegado, o juiz falar com as partes, é uma coisa da tradição jurídica brasileira, o que eu acho também, de novo, que ele está botando um monte de juiz brasileiro honrado, né? Um monte de juiz correto, um monte de juiz que ali faz as coisas de acordo com o devido processo legal, ele está dizendo que é comum o sujeito trocar mensagens com uma das partes, com a acusação ou com a defesa. Quer dizer, a quem apelar, né, Joaquim? O que a gente está falando aqui, né? Como é que você faz? Como é que o brasileiro comum faz? O Moro é um problema para a justiça brasileira. O Moro precisa ser tirado. Ele deve, eu acho, sim, concordo com os senadores ali que estão pedindo para ele sair, para ele dar o passo ali e puxar o carro, porque ele é uma desmoralização, sem querer fazer trocadilho com ele, para a justiça brasileira. Né? Para o governo Bolsonaro também, né? Se bem que é um governo ali achincalhado já, mas é um cara que, se tivesse vergonha na cara, puxava o carro e ia se defender fora, né? No momento em que ele está lá se defendendo com o ministro também, né? Tentando se explicar, ele falou também do negócio da indicação, né? Do caso da indicação pelo Bolsonaro, como é que foi combinado, disse que nunca tinha visto o Bolsonaro, que só tinha visto o Bolsonaro em 2016 no encontro do aeroporto, aquele famoso encontro em que ele não deu a mão para o Bolsonaro. A gente deu isso também, você lembra? O Moro é um cara nas cordas ali, é um réu da Lava Jato, Joaquim. Com os mesmos argumentos, não lembro, não fui eu, não era eu que estava ali, não reconheço, foi obtido de maneira criminosa, não sei o quê. O fato dele estar ali, discordo também com todo carinho, respeito da nossa querida leitora, eu acho que ele já sai perdendo, ele já está tendo que se explicar, e vai ficando pior, eu acho. Claro. Você comentou lá antes, eu gostaria até de falar sobre isso, que reflete um pouco, quando está vendo essa audiência do Senado, está vendo aqueles que se elegeram na esteira dessa onda que o Moro criou. O Moro, ele criou essa onda, esse ambiente. E aí você tem que são as coisas mais horrorosas. Você falou de um que ficou da nação toda, apoia o senhor, é o tal de Harold de Oliveira. Esse Harold, eu dei um Google, quando ele começou a falar tanto do combate à corrupção, para saber quem é o cidadão. O cidadão, em outubro do ano passado, ele foi condenado a devolver aos cofres públicos do Rio de Janeiro 21 milhões, porque ele foi secretário de transporte lá no Rio, Harold de Oliveira. Ele foi secretário de transporte no Rio de Janeiro e gastou o dinheiro lá, muito mal aquele dinheiro. O caso não é criminal, portanto não pode falar em corrupção, mas é um caso civil, sem licitação, sobrepreço, superfaturamento, e ele vai ter que devolver por conta disso, ele mais 8 comparsas vão ter que devolver 21 milhões de reais. Então, esse é o tipo de pessoa que acendeu. Há uma outra senadora que mal sabe falar, que diz que é uma advogada, que é uma moça, boa aparência ela tem, sabe? Daquelas que vestiam camiseta amarela, ela é do Mato Grosso do Sul, de Dourados, ela ia para a rua, e ela é chamada Soraya Tronic. Esta Soraya Tronic, ela mal sabe falar, ela não consegue terminar uma frase, e é uma pessoa que tem diploma, é um reflexo desta classe média, não estou falando toda a classe média, nós somos de classe média, não é isso, mas a classe média que tem déficit cognitivo, um problema, mas tem diploma e foi para a rua combater a corrupção, e depois, que votava no Aécio, apoiou o Aécio, foi combater a corrupção e depois ainda aplaudiu o Michel Temer, ou não foi para a rua quando se descobriu que o Michel Temer tinha até mala de dinheiro andando lá pela calçada. Então, são pessoas que essa é a nova classe política, que o Dallagnol e o Moro ajudaram a empoderar. Esse pessoal estava por aí, mas esse pessoal não tinha sido nem vereador, mas estava por aí. E aí entraram nessa onda moralista, e de combate à corrupção, e aí é preciso dizer que o moralista, viu, que hoje de manhã eu entrevistei no DCM Café da Manhã, está até disponível o vídeo, quem quiser veja, que eu achei muito interessante. E o Gessé disse o seguinte, falou, olha, por trás, Joaquim, por trás de todo moralista, eu tenho quase 70 anos, eu sei, por trás de todo moralista tem um canalha, entendeu? O cara 60 anos, então tem um canalha,
por trás de todo moralista. E é esse pessoal que foi empoderado, e é o pessoal que fica apontando o dedo para os outros, e, na verdade, tem 3 apontados para eles, eu gosto legal essa imagem, e não se dá conta de que o problema está nele. Mas é um pessoal que pegou um atalho, tá, para o poder. Eles têm um atalho. O Bolsonaro jamais poderia ser presidente do Brasil, não tem condição, nem intelectual, nem ética, de ser um presidente da República, não tem história para isso. É um presidente porque pegou um atalho. E quem é que fez esse atalho? Quem fez o atalho? Foi o Moro, foi o Deltan Dallagnol, foi esse povo. Esse povo é que fez o atalho para que as pessoas que nunca poderiam estar na cúpula do poder do Brasil, eles chegassem à cúpula do poder. Então é muito grave. Deixa eu te falar uma outra coisa que a respeito de... Alguém falou de um superchat aí, a respeito do julgamento do Lula na ONU. Eu perguntei esses dias para a defesa do Lula, então, porque isso era para ter sido julgado em abril. Porque o Comitê de Direitos Humanos, ele não é uma reunião permanente. São pessoas do mundo inteiro que se reúnem algumas vezes por ano. Se reuniram em abril. O Brasil postergou. O Brasil, antes do julgamento, apresentou lá uma petição que não tinha nada a ver, obrigando a defesa a se manifestar. Isto por quê? Para que o caso do Lula não fosse julgado em abril. Isto é, a União, hoje representada ali, o presidente é o Bolsonaro, a União está fazendo o que o Moro já falava de outros advogados faziam, estava fazendo chicana. Isto é, está tentando prorrogar porque sabe que veio uma decisão desfavorável ao Brasil ali, sim, com certeza. Agora vai ter uma nova reunião da ONU, deste comitê, agora em julho, pode ser que seja julgado em julho. Se não for julgado em julho, se o Brasil não fizer uma outra chicana, quando eu falo Brasil, é a União, esses que estão na cúpula do poder hoje. Na União, estou dizendo aqueles que estão na cúpula do poder, que respondem pelo Brasil. Ou se não for agora em julho, deverá ser em novembro, quando haverá uma nova reunião. Eu acho que isso vai ser importantíssimo para a luta, para a recuperação da democracia no Brasil e para fazer esse pessoal baixar um pouco a crista, porque o Moro, apesar de já ter sido flagrado ali como um juiz parcial, um juiz ladrão, até concordo com o nosso leitor que falou de juiz ladrão, mas como eu sou um torcedor parcial, não concordo que no jogo do Palmeiras, porque o torcedor tem que ser parcial. Quem não pode ser parcial é o árbitro, é o juiz. Mas, enfim, concordo com ele. Mas o que vai mostrar? Vai mostrar pela ONU e porque o mundo inteiro está mostrando que o Sérgio Moro é parcial. Agora, acho estranho que nenhum senador tenha lembrado isso. O comitê diretivo da Interpol julgou um caso do Moro e considerou que o Moro é parcial. Pegou uma ordem de prisão que o Moro expediu contra o Tacla Duran e rasgou e jogou no lixo e falou: não presta, não serve, tira o alerta vermelho, esse cara não pode ser preso porque o juiz que ordenou a prisão dele é um juiz parcial. Então isso já foi discutido pela Interpol. Isso vai ter na ONU. Agora, todo mundo que vê as reportagens, que vê aqueles... Vai ter áudio, que vai ser muito pior, mas vê a transcrição e fala, não é possível, esse juiz é parcial, não tem dúvida nenhuma. E teve uma outra matéria, na terra que o Moro acha que ele é herói, que ainda era considerado herói, nos Estados Unidos. Teve uma matéria do Washington Post falando sobre o caso do Moro, e aí escreve Moro como herói, entre aspas. Moro virou um herói, entre aspas. E ali a matéria desconstrói o Moro, isso o Washington Post, no lugar onde ele, quando faz palestra lá nos Estados Unidos, que ele se considera lá muito mais americano do que brasileiro, ou pelo menos está sempre lá. Acho que vai viajar agora. Vai amanhã, né? Vai amanhã para os Estados Unidos, Miami e Washington também. Será que ele vai receber ordens lá? Eu ouvi um advogado que acha que é o seguinte, toda vez que ele viajava para os Estados Unidos, quando ele voltava, ele disse que voltava desencadeando algum tipo de operação, voltava com alguma novidade ali, alguma maldade na bagagem. O que será que ele vai fazer lá, né? Lembra quando ele foi com o Bolsonaro agora? Lembro, na CIA. Uma visita fora de agenda na CIA. Que absurdo, não? Absurdo. Nossa. Essa falácia do Moro aí, do negócio das mensagens, que ele não sabe dizer se são autênticas, ao mesmo tempo que ele diz que é normal conversar, ele nega e não nega. Tem uma coisa importante, Joaquim, que os senadores não estão lembrando, tá? Essas mensagens do Telegram estão na mão do Deltan Dallagnol. O Dallagnol tem. A Lava Jato tem essas mensagens.
Se eles estão achando que elas estão sendo alteradas, adulteradas, é só abrir e disponibilizar. Fácil assim, Joaquim. Tá tudo lá. Né? A não ser que eles tenham apagado. Aí outra questão, por que apagaram? Mas não é que elas estão num servidor na Rússia, né? Na mão do pavão misterioso. Isso aí fica, que nem nossas mensagens de WhatsApp, eu posso apagar, você não. Isso fica no servidor do WhatsApp. Se pedir lá, tá lá. Exato. Não é? Ou, se nós estamos aqui, nós três, num grupo, eu apago a Marília, não, tá tudo lá. Claro. Quer dizer, então, se é para a gente dizer ali, ao invés do Intercept explicar, o Moro peça para o Dalagnol, para o Delagnol, que abra, não é? Menino Deltan, vem aqui e abre. Outra coisa falaciosa também, ele insiste nesse negócio do hacker, agora com essa pegadinha também de que não é um menino com espinhas na cara. Supostamente isso deve ser engraçado, né? Sei lá. É claro que não. Agora, cadê algum tipo de investigação, de qualquer tipo de prova, né? Ou é só convicção, mais uma vez, né? Tem um hacker, aí essa fantasia do hacker. O que ele tem do hacker? Nada. Essa coisa do hacker, Joaquim, aliás, conseguiu chegar na Globo de um jeito que está ficando também, na minha opinião, bastante complicado. O jornalista Pedro Dória foi lá num programa do YouTube, ele é colunista da Globo, aparece sempre na Globo News, tem uma entonação esquisita também, parece cara que fez aula de teatro na adolescência. E ele começou a falar que não podia afirmar, com certeza, mas que esse hacker, né, o Putin trabalhou para desestabilizar algumas democracias ali da Europa, e a gente sabe como é que o Putin ligado a Maduro, o Maduro pode ter ligação com alguém do PT. Ele mandou essa. Assim, numa boa, tá? Jornalista da Globo, dizendo assim, levantando essa hipótese, sugerindo que tem o PT pagando, não sei o quê, e alimentando essas fake news também. Essas fake news dão uma volta, né? Vão no bolsonarismo e caem ali no Sérgio Moro repetindo essa papagaiada toda, né, Joaquim? Agora, eu acho que é um grande momento da democracia brasileira ver esse juiz, né, esse sujeito que era intocável até ontem, ele tendo que falar. E o que a gente está assistindo é um sujeito que não é diferente do tira da esquina. Né? Se a gente for aqui na DP, aqui perto da minha casa, provavelmente tem delegado mais preparado, delegado que fala melhor, talvez menos arrogante. Não tem diferença para o Moro. Né? É um cara ali provinciano, agora tendo que se explicar e com argumentos pífios, né? Pobres, empobrecidos, e no papel de dono da justiça brasileiro, que é o que é mais terrível ainda, né, Joaquim? Oi, pois não. Vamos lá, Superchat, agradecendo sempre a participação de vocês. Lembrem de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, a ladainha toda. Vamos lá. Renato Lira nos manda um superchat e fala: resumo do Leandro Demore do Intercept sobre o que diz o Moro. Olha só, está dizendo que são absolutamente normais as mensagens que ele não reconhece como dele. É uma piada, né? O cara se entrega. Vamos lá. Adriana Maria Vilela fala: Joaquim, estão blindando o Moro no Senado. Depois você comenta. Matheus Ferreira falou: Vitória, Moro está morobundo. E aí nós temos também o Cláudio Alves dizendo: quando um sociopata é flagrado mentindo, ele se justifica contando outra mentira, mas nunca admite toda a verdade. Esta é a natureza dos sociopatas. E eu queria falar também, gente, que se tivesse um especialista em linguagem corporal para descrever as atitudes do Moro nessa audiência, né? Você vê, o cara vai ficando com as bochechas rosadas, gagueja, se mexe, abaixa os ombros, tem tanta coisa que mostra medo e falta da verdade, né? A escadinha, é verdade. Só para relaxar aqui, a Marta Neves, nossa super fiel audiência, nos diz: meu cônjuge chegou em casa agora para almoçar e viu a TV ligada na TV Senado. A certeza veio na hora. Eita, hoje não tem. Agora vamos ver uma coisa aqui, ó, que eu queria falar para vocês. Algumas pessoas, muita gente falando sobre não consumir cerveja golpista, mandando tomar pinga com limão. E tem o caso aqui de um leitor que contou que a dona da pizzaria falou para ele: por que você não veio mais aqui? E ele falou na cara dela: eu não consumo de direita. E aí é uma atitude que a gente pode ter mesmo, né? De selecionar as pessoas e as empresas em que a gente vai colocar o nosso dinheiro. Já é um pouquinho de atuação aí.
Mas a senhora não abre mão da Coca-Cola, que eu sei, né? O maior símbolo do imperialismo internacional. A Daniela Costa aqui está dizendo que, mas, senhores, o que foi feito das canalices desses anos todos para reverter a cabeça de muitos que ainda acreditam será difícil? O estrago já foi feito. Fox Mulder diz, Moro é um marginal com amnésia. O Valdir Guimarães diz que é assim... Difícil entender como um cara de baixa capacidade cognitiva pode ingressar na carreira de juiz no Brasil. O Adilson F. Santos diz, boa tarde, amigos. Esta audiência pública está uma vergonha, tirando a oposição que está fazendo questionamentos técnicos, o resto está lambendo o safado Moro. Acho que é de se esperar, Adilson, as pessoas têm lado, né? Então, quem ali... governista vai defender o Sérgio Moro e a oposição vai tentar emparedá-lo. O que eu estou achando é que a oposição está fazendo um erro clássico de entrevistador. Se você faz 10 perguntas ao mesmo tempo, eu vi um senador ali bem intencionado do Sergipe, eu acho, mas que ele fez, acho que 20 perguntas, é claro que o cara vai falar, olha, desculpa, eu não anotei, foi isso que o Moro fez, e respondeu mais fácil. Eu acho que isso é um erro, né? Isso é uma coisa que deveria ter sido observada, porque você faz 20 perguntas e você não está fazendo nenhuma, né, Joaquim? Eu acho que às vezes ali tem que... Muita gente também está querendo aparecer, essa é a verdade, até como anti-Moro. Isso é próprio do parlamento, viu? Nessas sessões CPI, assim, é sempre a pessoa que dá o recado dela, quer aparecer dela, quer ali aquela gravação para depois fazer o vídeo e postar, colocar isso no YouTube, mostrando que, ou na rede social, que teve um comportamento ali agressivo ou duro com o Moro. Também eu não acho que essa seja a melhor forma de você fazer uma inquirição, conversar. Coisas, por exemplo, que ficam no ar, uma pergunta simples, aprofundar na pergunta. A questão da Rosângela, isso foi tocado, ele não respondeu, e isto é importante, porque da Rosângela você vai chegar na delação premiada, na delação premiada você vai entender o comportamento do Moro em algumas situações. Isto que deve ser aprofundado, esta é a minha opinião. Agora, não pode exigir, né? Ali são todos políticos, eles estão ali querendo muitas vezes fazer um discurso político, é natural, viu? Tanto de um lado quanto do outro. Aí você percebe, pelo discurso, quem é que está querendo pressionar o Moro no sentido de obter a verdade, isto é importante, fazer uma pressão mesmo. E quem quer aparecer, né? Corretas, mas pressiona, mas ele quer aparecer. Mas, de qualquer jeito, você sabe que existem pessoas ali que não são ali, não estão bajulando o Moro, já é um grande avanço. E esses bajuladores é uma coisa vergonhosa. Vergonhosa. Mas esses bajuladores, eles têm que ficar porque são todos cúmplices na mentira. Eles criaram toda uma farsa, toda uma fraude de que a Lava Jato estava boa para o Brasil, e isso é uma fraude, a Lava Jato é ruim para o Brasil. Pergunte se você tiver algum parente, algum amigo que perdeu o emprego, aí diga para ele que é a Lava Jato, não vem culpar o PT, porque isso é outra mentira. Para você analisar os números, a Lava Jato é ruim. Só que criaram uma farsa, então eles são parceiros da farsa, estão parceiros na mentira. Então um tem que alimentar o outro, porque senão destrói o castelinho de areia ali, cai, acaba, entendeu? Você rui tudo, porque a ideia central deste povo que foi empoderado é de que a Lava Jato, de que a classe política não prestava, e realmente a classe política do Brasil tinha problema, mas você não corrige o problema de uma casa quando você tem, ou, para usar uma outra expressão, quando você tem um carrapato de um gado, na vaca, você não acaba com o carrapato matando a vaca. Você trata a vaca, você tira o carrapato, dá um pouco mais de trabalho, mas você não mata a vaca. Também quando você joga água suja da bacia, quando você deu um banho na criança, esse é um termo muito usado, você quando vai jogar água da bacia, você não joga a criança junto. E foi isso que eles fizeram. E aí por isso que essas pessoas que são muito, não vou falar nem medíocre, elas são, na verdade, são pessoas nulas, ou são pessoas que não poderiam ser síndicas do seu condomínio, e elas hoje estão em postos como senador da República, hoje está lá um presidente da República, hoje você tem ministros. Por quê? Porque foi empoderado por esta farsa. Aí é natural que um vá alimentar o outro, que um vá elogiar, e o Moro precisa continuar sendo herói
Para o quê? Para que a peça continue, para que a farsa continue. Então, nós não podemos derrubar este herói. Mas a boa notícia é que hoje, eu acho, que está acontecendo no Brasil, de fato, é o princípio de uma grande transformação. Um princípio de uma grande transformação. E aí, quando as pessoas se derem conta de que as instituições é que tem que funcionar e não é Sérgio Moro, eu acho que o Brasil vai melhorar muito, vai dar um passo adiante. E este episódio todo pode servir para que aquela parte do Brasil, que é a parte civilizada, a parte... E não estou dizendo só que votou no Haddad, não. Tem até parte do Brasil que votou no Bolsonaro, viu? Porque acreditava que o Bolsonaro era uma solução, realmente tinha comprado aquele discurso de corrupção antipetista, comprou, até que é o bem do Brasil. Mas esse povo está mudando. E eu sempre digo, se quer mudança para valer, é preciso conversar com essas pessoas, porque são pessoas que perceberam que aquilo tudo foi uma farsa, foi uma fraude conduzida pela Rede Globo, a Lava Jato foi uma farsa, e que isto só piorou o Brasil, não ajudou em nada. Então, com essas pessoas que a gente deve conversar, e eu acho que isso é que vai mudando, viu? Que você tem hoje, quando as pessoas falam para responder a pergunta, uma pergunta que foi feita aqui pelo Superchat, dizendo que se o Moro está blindado. O Moro é o seguinte, o Moro ainda tem uma certa popularidade, isso tem que reconhecer, tá? Popularidade dele está esboroindo, está acabando. Cada dia ele vai perdendo e vai perder mais porque ele é uma fraude, não tenha dúvida, mas ele ainda conserva. Então, estes senadores, eles ficam antenados nisso. Eles estão, muitas vezes, os senadores, que são os senadores da direita e da extrema-direita, eles têm que defender o Moro, porque o Moro ainda tem alguma popularidade. Entenda bem isso, isso é importante saber. Para você ter que combater alguém que é o teu adversário, que está querendo atrapalhar o Brasil, você tem que entender ele bem. No caso do Moro, você tem que entender o Moro pelo que disse ontem o Ratinho, comunicador. Quando o Ratinho fala que o Moro é o único herói brasileiro, algo desse sentido que ele disse, que é o herói brasileiro, ele falou. Ele estava ecoando que ainda tem gente que pensa e também, ao mesmo tempo, estimulando, fazendo com que outras pessoas não percam esta crença, que é uma crença, é uma farsa, não tem relação com os fatos. Mas é preciso reconhecer. Então, muitas vezes, não é que ele está sendo blindado, é que o Moro vai depor ainda na semana que vem, na Câmara dos Deputados. E até lá vão vir novas revelações, e até lá, o que o povo entende, você sabe que o povo mesmo, não estou falando do farsante, não estou falando do canalha, como diz o Gessé, estou falando do povo mesmo, ele percebe muito na leitura das pessoas. Quando você olha o Moro piscando daquele jeito, porque o Moro até agora, ele era uma voz da Lava Jato. Você via o pobre do réu, porque muitas vezes era pobre mesmo, porque o cara não é pobre no sentido material, porque o cara estava ali numa situação que nem merecia estar ali, mas ele estava ali, você vê o réu e você escuta a vozinha dele falando. Ele era só uma voz, não aparecia. Agora, quando o povo olha para o Moro, acaba a divindade. Você olha, vendo aqui nessa cena, nossa, como ele está vermelho, como ele pisca demais, esse cara está mentindo. E isto não é um efeito imediato. Isso tem alguns dias, as pessoas vão assimilando e falam, não, ele não é herói coisa nenhuma. Ele não responde as perguntas e olha a cara dele. E imagina quando começarem a sair os áudios. Porque você ouviu o áudio, você imagina se fosse áudio, que qualquer um ouve na rádio. Melhor não mexer com o Fernando Henrique Cardoso, porque vai melindrar alguém de quem nós precisamos de apoio. A pessoa fala, mas que história é essa? Juiz querendo apoio político? Onde já se viu isso? Então, ele vai caindo mais. Então, essa blindagem, ela vai até um ponto, viu? Ela vai até um ponto em que é o seguinte, o Moro já foi abandonado por muita gente, mas ele vai ser mais abandonado ainda. E, olha, o Moro vai ter... essa é a impressão que eu tenho. O fim do Moro, no sentido político, no sentido de como ele é, porque ele foi para um lugar que ele não tem estatura para ser, não tem luz para estar ocupando o cargo que ele tem ou a posição que ele ocupa. Então, nesse sentido, o fim dele vai ser muito ruim. Ele vai ser esquecido ou vai ser hostilizado e vai ser lembrado como um juiz que era um farsante, que disse que estava combatendo a corrupção, mas não, ele estava perseguindo adversários políticos. O Moro tem insistido numa tese, né, nessa tese de que é normal na justiça brasileira advogado falar com o juiz, tal, procuradoria, e eu queria lembrar aqui o que disse o Batoque, da equipe de defesa do Lula, sobre essa história, tá? Uhum. O Moro diz que sempre recebeu o advogado, disse o Batoque, tá?
Sempre tratou todos de maneira igual, mas a mim, por exemplo, não fui recebido por ele. Nunca fui. Agora me causa estranheza ver que com os acusadores o tratamento era muito diferente. Não só os recebia, como trocava altas opiniões e considerações a respeito de como se acusar. Tá muito claro, né, Joaquim? Assim, não tem defesa racional. O Moro vai ficar insistindo nessa tese de que os diálogos estão fora de contexto, que volta a dizer, só pedir que Dallagnol disponibilizar ou a própria Lava Jato lá, isso eles têm. Né? Por que não faz? Porque não interessa. Aí ele diz, obviamente, que é o que a gente está, tema da nossa live aqui, que isso aí é para combater a Lava Jato, que não é verdade também. E, por fim, essa história de que é normal conversar. Então, cadê as conversas dele com a defesa do Lula? Tem alguma, Joaquim? O Zanin falou para você que tem alguma? O Zanin já disse que não tem nenhuma. O que a gente viu, muito pelo contrário, ali em depoimentos, ali em vídeos, é o Moro destratando a defesa. Um vídeo, particularmente, que eu postei anteontem, é um negócio chocante. Ele começa a falar para o Zanin, ali do alto daquela desnível, né? Isso, é o Deus. Coloca, e parece um altar, né, de um Deus ali, dizendo que o Zanin deveria, sabe, ali, fazer advocacia para aquela testemunha. Estava se tratando do depoimento do zelador do triplex. Quer dizer, é chocante, é absurdo, não tem defesa nenhuma. Agora o que a gente está assistindo, claro, essa parte aí que precisa defendê-lo, está combinado que vai defendê-lo, mas a gente, como a gente está lembrando aqui, desclassificada. Né? Um dos senadores foi, aliás, indiciado, foi condenado por esquema de corrupção com empreiteiras. Né? Essa outra que você falou, eu não sei Joaquim, mas qualquer nota. Um outro, são todos corruptos. O Moro está sendo defendido por corruptos, como ele colocou lá, né? E que vestidiam a camisa da CBF e falavam a favor da Lava Jato também, né? Ou aquele, né, que ele ainda não tem condenação, porque o pessoal saiu do ostracismo, foi para a classe política, não teve tempo ainda de roubar, entendeu? Ou de mostrar como ele roubou, pode ter certeza. Porque todo moralista, por trás de todo moralista, tem um canalha, entendeu? Ele é moralista porque ele tenta esconder os próprios erros. Joaquim, deixa eu aproveitar, você que viu lá a biografia, né, do Harold de Oliveira, o Ricardo Marinho mandou um superchat falando: o Harold de Oliveira, atual senador, foi deputado federal por muitos anos, é líder evangélico aqui no Rio de Janeiro, dono da rádio Melodia, da produtora e gravadora gospel MK Music. É um forte aliado de Eduardo Cunha. Ó, que currículo. É um moralista, entendeu? Ele ali você olha o moralista, mas está com uma condenação, vai ter que devolver 21 milhões. E está dizendo o seguinte, que a sociedade inteira, a nação inteira apoia a ação do Moro, e a sociedade inteira não quer corrupção. Mas se ele está dizendo que apoia o que a Lava Jato faz, seria muito interessante ele se levantar e falar, e olha, por falar nisso, estou dando a minha contribuição no combate à corrupção neste momento. Estou renunciando à minha vida pública. Mais um comentário aqui, gente. Lembrando que hoje é aniversário do Chico Buarque. O Lin Lau falou, agora somos heróis e meu cavalo só falava inglês. Essa é boa. Ontem foi aniversário do Fernando Henrique, né? Nós demos lá. Fernando Henrique faz aniversário e quem ganha o presente é você. É bom porque o Fernando Henrique está sendo conhecido exatamente como ele é, né? E agora, ele normalmente ele faz uma defesa aqui e outra ali, não dá mais. Mostrou que ele é um aliado da Lava Jato. Eu até escrevi sobre isso. O Moro se comportou como advogado dele, e para um cliente, o cara não fala mal do advogado, né? Ele vai defender o advogado sempre, né? Então agora ele está defendendo o Moro porque o Moro foi advogado dele, porque o Moro tinha as denúncias com ele, tinha lá os e-mails, tinha lá, porque as pessoas falam, viu, porque é importante falar, isso que o Theo Moro falou agora no Senado, que o crime do Fernando Henrique não estava com ele e já estava prescrito. Então é bom dizer o seguinte, o que estava prescrito é de 96. Um deles, é um dos processos. Um deles, porque é o seguinte, tem um e-mail que foi a defesa do Lula que achou, não foi nenhum procurador, estava lá, e-mail do Marcelo Odebrecht, em que o Fernando Henrique pede o dinheiro, já imaginou? E ainda dá o número da conta do cara para que ele quer que deposite, e todo esse dinheiro que a Odebrecht depositou não está na contabilidade oficial daqueles caras para quem o Fernando Henrique estava pedindo dinheiro.
funcionando ali como o cara da mala clandestina. Ó, dá lá e dá o número da conta para o cara depositar. E isso é que tinha que ser investigado, porque se fosse conta de campanha, estaria na contabilidade desses candidatos que ele indicou. Como não apareceu na contabilidade, é Caixa 2. E então o Fernando Henrique seria, neste caso, se houvesse investigação para valer, cúmplice do crime de Caixa 2, porque foi ele que pediu e deu o número da conta. Então, é só investigar. Não é uma investigação difícil, mas a Lava Jato não quis mexer com isso. E é curioso que, quando houve essa denúncia, o Moro falando, isso é muito velho, deixa para lá, entendeu? Isso vai ser melhor não, é o que ele está dizendo para o Dallagnol. E é gostoso porque, no mesmo dia, eu me lembro, quando surgiu essa denúncia, o Merval Pereira usava esse mesmo discurso. Falou, não, isso está prescrito, vamos mudar de assunto, não tem nada a ver, não. Vamos virar e vamos mudar. Na verdade, aquele estava prescrito. Só que o Fernando Henrique Cardoso, segundo o que se apurou pelos e-mails dele, o que você viu que o próprio Emílio Odebrecht disse, ele sempre me pediu dinheiro. Ele pede mesmo, tinha dinheiro lá e fazia. Agora, ele pede a troco de quê? Tudo bem, é o papel do ex-presidente, você fazer doação para o Instituto de Presidente, em princípio não é errado, as empresas doam mesmo, no Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim, isso não é crime. Só que nesse Lava Jato, o problema é o 2 pesos e 2 medidas. O que, para um, é um ato nobre, isto é, a empresa do Odebrecht está colaborando com o Instituto de Fernando Henrique Cardoso. Olha que nobreza do Odebrecht. Para o Lula, é crime. Fala, olha que vagabundos, vocês estão contribuindo para o Instituto do Lula. São 2 pesos e 2 medidas. É isso que estragou o Brasil, é isso que atrapalhou o Brasil, e esta página que nós precisamos virar, acabar com esse preconceito e tratar as pessoas realmente com republicanismo, como se diz, entendeu? Tratar de maneira igual, entendeu? Olha, a lei, realmente, a lei é para todos e a lei, o império da lei, acima de todos nós, mas para todos nós. O que nós estamos vendo agora, que está desnudando, é que não, que a justiça é uma justiça parcial, representada pelo Moro, essa justiça parcial, ela é seletiva, ela é classista, e isto tem que mudar. E eu espero que esta crise resulte nisso. Eu acredito até que essa crise vai resultar nisso, num aperfeiçoamento da nossa democracia, das instituições democráticas. É isso aí. Como você sempre diz, né, Joaquim? Quem está lutando não está derrotado. Não está derrotado. E tenho mais uma contribuição que veio da Austrália, o Thiago Muniz. Moro lê um script alinhado com os senadores. Se tiver áudio, né, desse grupo do Moro com os senadores, um dia a gente vai saber, se tiver conversas, né? Gente, nós estamos terminando aqui nossa live, já com mais de 1 hora. Joaquim, queria contar que muita gente da audiência adorou ver seu gatinho passando aí atrás. É uma gatinha? Essa é a gatinha, eu tenho 3. Essa é a gatinha, Yolanda. Ela é próxima de mim, ela vem aqui. Um dia você tem que mostrar ela melhor aí, que o pessoal adora. E lembrando, pessoal, às 4 horas tem o vídeo da Nathalie e às 9 da noite nós voltamos com o essencial e as melhores notícias, as mais importantes notícias do dia aqui no DCM. Últimas considerações, meninos? Hoje, às 3 da tarde, tem a estreia do programa do Zé Castro com a Mariana Púrpura também, tá? Convido nossos leitores a assistirem. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com você, Joaquim, mais uma vez, meu amigo. Nos vemos mais tarde aqui, né? Pessoal, boa tarde para todo mundo, bom almoço, e a luta continua, né? Vamos ver o Moro mais um pouquinho ali, tentando se desdobrar para se defender, né? Que tá divertido, tá gostoso. Legal. Falou, pessoal. Vocês, obrigado. Prazer participar aqui, viu? Um abração para todos. Valeu. Tamo junto. Até pouco, Kiko. Até mais.